A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bem-vindos a mais uma lição de Ouvindo a Deus. Eu amo este curso porque eu consigo ver em meu coração que Deus está abrindo um mundo de comunicação entre você e Ele. É Ele quem quer falar, é Ele quem está falando, e nós só precisamos entender como dar ouvidos, como ouvi-lo. Então, eu quero falar sobre algo que é muito importante, e eu nem consigo enfatizar o quão importante é. E o tema eu chamo essa lição de linguagem celestial. Eu vou falar sobre línguas, e antes de você sair do vídeo, antes de ficar, oh meu Deus, eu tô com medo, eu quero realmente que você me ouça, porque a Bíblia trata deste assunto, então vamos abordá-lo de uma forma muito saudável. Certo? As línguas são algo que Deus nos deu que é tão poderoso que o inimigo tem lutado contra isto com unhas e dentes, porque ele não quer as pessoas falando em línguas. Então a primeira coisa que eu te digo é por que o apóstolo Paulo, tão cheio da sabedoria de Deus, que ouviu tanto do céu, que recebeu tanto do céu, disse: eu oro em línguas mais do que todos vocês? Então temos que analisar isto. Primeiro, deixa eu ler em 1 Coríntios 14, verso 2 na Bíblia Amplificada. Pois aquele que fala em uma língua desconhecida não fala a pessoas. Veja, não fala a pessoas, mas a Deus, porque ninguém o entende nem capta o significado. Mas pelo Espírito ele fala mistérios, verdades secretas, coisas escondidas. Então, antes de eu continuar, eu quero ler na versão A Mensagem, porque fala de uma forma ainda melhor. Se você o louva na linguagem privada de línguas, Deus te entende, mas ninguém mais entende, porque você está compartilhando intimidades apenas entre você e ele. Agora, entenda, eu quero falar de forma bondosa e amorosa, porque eu de fato me importo com você, meu irmão e minha irmã, a quem disseram, sabe, as línguas foram embora quando a Bíblia veio, porque a Bíblia diz que o perfeito veio, que é a Bíblia. Não, porque se você ler com atenção, vê que o perfeito é quando o vemos e o conhecemos como ele nos conhece. Ok, não está falando da Bíblia. Ok, porque eu não conheço ninguém que o conhece como ele nos conhece. Então está falando de estarmos na presença dele, que é quando as línguas cessarão, as profecias falharão. Ok? Então, aqui está a questão. As pessoas sempre vêm para mim falando isto, mas a Bíblia diz que todos falam em línguas? A resposta é não. Ok? Então aí está o seu caso. Nem todo mundo alcança esse dom. Eu sou uma dessas pessoas que não alcançou o dom. Não, isso não é verdade. Jesus disse: esses sinais seguirão aqueles que creem. Eles falarão em novas línguas, ok? Então de onde vem toda esta confusão, ok? Ela vem do fato das pessoas não entenderem que há 4 tipos diferentes de línguas no Novo Testamento, ok? E são bem diferentes. 2 são públicas, 2 privadas. A primeira é línguas como um sinal para o incrédulo. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 22, assim as línguas são sinal não para aqueles que creem, mas para os incrédulos. Certo, o que são essas línguas? Essas línguas são dia de Pentecostes. Veja, eu não estou dizendo aquele dia, eu estou dizendo que esse tipo de língua ocorreu no dia de Pentecostes. Porque havia incrédulos de todos os países, e lá estavam os apóstolos falando as grandezas de Deus, nos idiomas deles. Então, peraí, vamos voltar e ler de novo? Aquele que fala em língua desconhecida não fala a pessoas? Não, mas estavam falando em línguas àquelas pessoas, as grandezas de Deus em seus próprios idiomas. Vê a diferença? São 2 tipos diferentes de línguas. Essa língua aqui não é a língua que foi falada no dia de Pentecostes, porque pessoas ali entenderam o que estavam falando. Ok, você entendeu, certo? Então a segunda são línguas, e eu já tive experiências com esse primeiro tipo, foram maravilhosas, mas não é sobre isso que esse curso trata. Certo, segunda são línguas para interpretação. Certo, essas são aquelas que as pessoas me perguntam. Todos falam em línguas? Não, porque estas línguas são um dom que o Espírito Santo põe numa pessoa para que ela fale à igreja. E esta língua é uma linguagem celestial, não é conhecida na terra e tem que ser interpretada. Há outra variedades de línguas e há outra interpretação de línguas. Ok, não precisaram interpretar as línguas faladas no dia de Pentecostes,
porque todos de diferentes países entenderam exatamente em seu próprio idioma? Essa tem que ser interpretada porque é uma linguagem celestial não conhecida na Terra. Ambas são línguas públicas. Agora, o terceiro tipo são línguas para intercessão, aquela que Paulo disse: ei, não sabemos orar como convém. Eu não sei o que acontece com a minha mãe agora na Flórida, mas o Espírito Santo sabe. Se ela precisar, ele pode me avisar e eu posso orar por ela efetivamente, porque ele vai me dar as palavras. São línguas para intercessão, mas a que vamos falar aqui hoje são as línguas para oração pessoal. E é isso que Paulo diz. Ele diz: porque se eu orar em línguas, o meu espírito está orando, mas eu não entendo o que eu estou dizendo, porque não estou falando na minha língua, certo? Muito bem, então o que eu farei? Eu orarei no Espírito, isso é orar em línguas, e eu também orarei em palavras que eu entendo, que no meu caso é em inglês, ok? Eu cantarei no Espírito, cantarei na minha linguagem celestial e também cantarei com palavras que eu entendo, no meu caso em inglês, ok? Então, vamos falar sobre isso. Segunda Guerra Mundial, no Pacífico, os japoneses eram muito espertos. Os japoneses conseguiam entender o que estávamos fazendo. Nós aparecíamos e eles sabiam que íamos aparecer. Porque eles tinham japoneses que falavam inglês, que ficavam decifrando o que estávamos falando, entendendo tudo e quebrando nossos códigos facilmente. Então, apareceu um homem, eu não lembro o nome dele, mas ele teve uma ideia. Ele foi até o governo, até o Ministério de Defesa, e ele disse: vamos ensinar os nossos homens a falar navarro. Eu tenho um monte de índios navarros aqui que falam inglês e que podem ensinar os seus homens a falar. E sabe o que fizeram? Começaram a falar navarro e os japoneses não faziam ideia do que estavam falando. E isto mudou, isto virou a maré daquela guerra. Agora pense nisso. Deus diz: você tem um inimigo, Satanás, os demônios, entenda, mais espíritos malignos no reino das trevas do que pessoas na terra. Eu estou te dizendo isso, ok? Veja, se apenas um homem na Bíblia tinha 2.000 deles, então tem muito mais solto por aí, ok? Então Deus diz: há um exército das trevas lá fora, e eu tenho o exército dos céus, e somos parte do exército dos céus. Então eu vou dar ao meu povo uma linguagem que eles podem orar, e serão como bombas surpresa caindo no campo do inimigo. Ele não vai saber de onde veio. Você não amaria isso? Mas tem um aspecto ainda melhor de tudo isso, ok? A pessoa que ora numa língua desconhecida, ele está compartilhando intimidades apenas entre Deus e ele. Diga intimidades. Certo, é aqui que melhora. Você está pronto para isso? Certo. Eu quero que você visualize isso. Digamos que o presidente dos Estados Unidos me convida para ir à Sala Oval, digamos amanhã, e eu vou à Sala Oval. Eu estou muito animado. Agora ouçam. Será que eu consigo falar com o presidente no nível de entendimento dele? Não. Sabe, ele conhece coisas sobre os Estados Unidos, altos segredos, que eu não faço nem ideia. Então, basicamente, ele vai ter que descer ao meu nível, certo? Minha esposa Lisa comprou uma cachorra há pouco. E eu gosto muito dessa cachorra. No começo eu não gostava muito porque ela era uma filhote e ela fazia muita bagunça. Mas agora eu gosto da cachorra e sabe o que é frustrante para mim? Não consigo falar com ela. A única forma de eu falar com ela é no nível dela. Ela entende não. Ela entende Lexi vem. Ela entende Lexi senta. Ela entende minhas expressões faciais, mas a extensão da minha comunicação com ela para por aí. Imagina se eu tivesse filhos assim, como minha cachorra. Quando nós entramos na sala do trono do Rei do Universo, se a gente não... Se quando entramos lá tudo que conseguimos é orar em inglês, ele tem que descer ao nosso nível de entendimento. Mas Deus nos deu uma forma, ele disse: ei, eu quero falar com meus filhos no meu nível de entendimento. Ele disse: eu vou dar uma linguagem a eles, ensiná-los a falar, e isso vai levá-los a um nível onde podemos ter intimidade. Foi por isso que Paulo disse, foi por isso que ele disse: eu falo em línguas mais do que vocês todos, porque eu aprendi por experiência depois de tantos anos. Sabe, eu passei 4 meses depois de convertido antes de falar em línguas, mas a plenitude do Espírito veio e eu passei a falar em línguas. A Bíblia se abriu, a comunhão com Deus se abriu, e deixa eu te dizer, tem pessoas que vivem tão frustradas dizendo: eu queria tanto. Deixa eu te dizer, das duas uma, ou você ainda não perdoou alguém, ou não está pedindo em fé. Mas quando eu pedi a Deus para me encher com o seu Espírito, para me dar a capacidade de me comunicar com Ele em outras línguas no idioma celestial,
Eu queria aquilo tão desesperadamente, e eu cria, sabe, porque eu tinha lido na Bíblia, as pessoas vinham até mim e diziam, isso já era, isso foi embora com os apóstolos. Mas eu sabia, eu estava lendo a Bíblia e eu dizia, não, está por todo lugar, está por todo o Novo Testamento. E eu estava crendo. Por isso eu recebi. Muita gente não recebe porque não tem fé. E se não crê, deixa todo tipo de vozes entrar e enevoar o assunto. Você tem que crer 100% quando pede algo a Deus. Senão não recebe. Não tem porque não pede. Por quê? Porque tem mente dividida. Tiago disse, o homem que tem mente dividida não vai receber nada de Deus. Então, por isso é tão importante ir para a palavra, descobrir o que ela disse. Agora, fulano de tal disse, ou tal teólogo diz, ou tal seminário diz. Vá para a palavra, descubra o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre, ela é imutável, certo? Então, se a palavra de Deus diz que Deus me deu a habilidade de falar intimidades apenas entre eu e Ele com uma linguagem celestial, eu quero. Porque eu quero experimentar essa intimidade com Ele, você entende o que eu digo? Então, qual é o benefício das línguas? Por onde começar? São tantos, e eu vou falar só de um bem rápido, ok? Fica no livro de Isaías, Deus diz, porque com lábios gaguejantes e outra língua ele falará a este povo. Eu amo isso. Então Deus fala conosco, uma das formas de ele falar conosco, certo? Tantas vezes Deus falou comigo enquanto eu orava em línguas, já eu falo disso. A quem ele disse, este é o repouso, pelo qual podeis fazer o cansado descansar, e este é o refrigério. Duas coisas aqui, descanso e refrigério quando se ora em línguas. Ok, por que as pessoas não ouvem de Deus? Porque estão muito ocupadas. Eu ouço de Deus quando a minha alma se aquieta. Sabe com quem eu mais luto quando eu oro em línguas? Com a minha mente, porque ela não está envolvida, eu não estou orando com o entendimento. Daí a minha mente se perde facilmente, certo? Porque minha mente não está em descanso. Mas se eu continuo a orar no Espírito, em línguas, de repente agora a minha mente se acalma. E deixa eu contar um erro que eu cometi, porque a Bíblia diz que o conselho no coração do homem é como águas profundas, mas um homem de entendimento traz para fora. Provérbios 20, verso 5. E o que é conselho? É sabedoria, direção, propósito no coração de um homem ou de uma mulher, e isso é como águas profundas, mas um homem de entendimento tira isso para fora. Ouça com atenção então o que Jesus diz em João 7. Qualquer um que crer em mim pode vir e beber, porque as Escrituras declaram que do seu coração fluirão rios de água viva. O conselho no coração do homem é como o quê? Águas profundas, certo? Certo? Quando ele falou de água viva, ele estava se referindo ao Espírito Santo que seria dado a todos que creriam nele. Então essa linguagem que o Espírito Santo nos dá para podermos orar no Espírito, orar em línguas, nós estamos liberando conselhos e sabedoria, e você pode dizer, bem, eu não tiro muito proveito disso. Não olhe para isso no momento em que você está orando. Muitas vezes eu orei, 30 minutos no Espírito, e aí naquele dia eu estava dirigindo e de repente a revelação vem e me atinge. É tipo, é isso que eu tenho que fazer, aquele conselho me alcança. Eu devo fazer assim, eu preciso ligar para aquela pessoa. Isso é tudo resultado do que eu estava orando no Espírito. Porque Deus pôde orar as maiores necessidades ou os maiores desejos que Ele tinha através de mim, por eu me inclinar a Ele. Ele sabia no que consistiria o meu dia. Eu lembro da primeira vez que ele deixou isso bem claro comigo. Eu falei com uma garota que estudava na faculdade onde eu estava. Ela foi cheia do Espírito Santo e era de uma congregação que ensinavam que aquilo havia passado. E eu mostrei tudo isso para ela na Bíblia, e ela foi cheia do Espírito Santo. E na manhã seguinte ela chegou correndo na minha fraternidade. E eu fiquei meio, o que foi? E ela disse, eu acordei às 5 da manhã para orar no Espírito, e eu orei no Espírito, e ela disse, minha mente já estava quieta, eu tinha acordado. E veja disso que eu vou falar, ela disse, já eu falo disso. Ela disse, eu me senti orando por um homem de idade cuja vida estava em perigo. E ela disse, às 6 da manhã, uma das minhas colegas de quarto recebeu uma ligação, seu pai sofreu um ataque cardíaco, e eles conseguiram salvar ele no hospital. E ela disse que o Espírito Santo disse, era por ele que você estava orando. Ela nunca teria feito isso se tivesse orado em inglês. Você entende o quão é importante? Mas comigo, sabe, eu me lembro, sabe, de Deus falando realmente com meu coração para dar livros para pastores em outros países. Hoje conseguimos doar milhões de recursos para pastores fora, 97 nações e 100 idiomas, sabe, a forma como acontece é miraculosa.
E eu lembro de estar sentado e dizer, Senhor, para fazer isso são necessários milhões e milhões e milhões de dólares. E eu disse, Senhor, eu nem sei como fazer isso, como é que eu conto as pessoas? E eu estava no meu porão, andando ao redor da mesa de ping-pong, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E o que eu queria dizer antes era o seguinte, no passado, quando eu ia orar, minha mente ficava divagando, então por um momento eu começava em inglês, daí voltava às línguas. E é um trabalho entrar nesse descanso, você acaba entrando nesse descanso. E aí eu começava a ter pensamentos. Não se livre desses pensamentos. Provavelmente é o Espírito Santo te dando a interpretação do que você está orando. Então eu já tinha passado por todas as distrações, tipo, sabe, hoje eu tenho que ir para o mercado com a Lisa e eu tenho que ir no domingo fazer tal coisa e pagar tal conta. Eu passava tudo aquilo. Eu estava no descanso, andando pela mesa de ping-pong, orando em línguas há bastante tempo, e aí, de repente, um pequeno pensamento surgia. Era como se ele brotasse, era algo como mergulhadores, sabe, lá embaixo e as bolhas vêm à superfície. Os pensamentos começavam a borbulhar. E eu pensei, você gosta de golfe? É interessante que Deus me devolveu o golfe e agora ele vai usá-lo. Sabe, chega a ser hilário, eu falo bastante sobre golfe. Mas enfim, o Senhor disse, você é conhecido pelo golfe. Sabe, Broadmoor, onde é realizado o aberto masculino e feminino? Aquele hotel que é um dos mais conhecidos e fica no interior, na estrada? Você gosta de golfe? Faça um torneio de golfe. E convide as pessoas para dar suporte a esta obra, para darem recursos a esses pastores, e eu pensei, uou, estávamos em janeiro, eu conversei com minha equipe e disse, eu quero fazer um torneio de golfe e eu quero fazer em junho, em Broadmoor, e eles, o quê? Era tipo 5 meses, faltava 4 meses, e eles, o quê? E eu, é isso aí, vamos fazer. E sabe, naquele torneio de golfe, eu acho que a receita completa, tudo que entrou foi 3,1 milhões de dólares e todo aquele dinheiro foi para enviar livros a outros países, sabe, para pagar todas essas contas. E literalmente todo o ano, desde então sempre entram pelo menos 2 milhões de dólares. Então, esta simples ideia veio orando no Espírito ao redor da mesa de ping-pong. Eu posso contar história após história após história. Eu lembro que um dia eu estava andando fora de casa. Eu estava caminhando num gramado, era um campo de golfe num lugar perto de onde eu moro. É o meu lugar favorito para orar quando está escuro lá fora, porque eu não tropeço em nada. Enfim, mas eram as 5:30 da manhã, eu estava orando e orando no Espírito, e ouvi uma voz por dentro dizendo, eu quero que você escreva um livro sobre o dia do juízo. E eu lembro que eu parei as línguas e disse, é o quê? Dia do juízo? Eu devo ter pregado apenas 20 minutos na minha vida inteira sobre isso. E foi tudo que eu ouvi. E sabe, eu escrevi o livro Movido pela Eternidade, de todos os livros até hoje, é o maior livro que eu já escrevi. Sabe por quê? Eu comecei a orar em línguas, meditar na palavra e Deus começou a me dar coisas. E isso é algo que eu faço. Tem vezes que eu estou escrevendo e de repente parece que eu encontro um muro. E eu fico, eu não consigo achar o fluxo e eu saio do meu quarto de hotel. E eu começo a andar por ali, andar orando no Espírito. E de repente aquela ideia vem, uma ideia pequena, e aquilo puxa todo um raciocínio. E eu corro pro computador e eu começo a digitar e de repente mais vem, mais vem, mais vem. Lá se foi um capítulo. Entende o que eu digo? Então, frequentemente, se eu me encontro num lugar em que eu fico meio... eu não sei o que fazer, eu estou meio preso aqui. Eu vou achar um lugar, eu vou para algum lugar e eu vou orar no Espírito. Uma vez eu estava no México e uma autoridade disse, não pode pregar. E se você pregar, você vai ser preso. Porque no México tem uma leizinha, sabe? Algo que ninguém dá importância, só aquelas pessoas que não querem que a palavra seja pregada. E aquele cara usou aquela lei. E eu fiquei, meu Deus, ele disse para mim, você só pode falar com essas pessoas assuntos relacionados a turismo, e ele foi embora com 2 homens armados, e eu pensei, pronto, agora deu, o que será de mim? Eu fiquei orando em línguas ali, andando naquela praça em círculos, e o povo olhando para mim, achando que eu era doido. E eu só orando em línguas, porque não tinha lugar para ir, eu não achei nenhum lugar privado, eu não recomendo orar em línguas em público, por favor, mas... lá estava eu, não havia lugar, não havia quarto, era o México, meu querido. E nessas cidades no México tem bastante gente faminta, e eu orando no Espírito, e de repente Deus disse, deixa sua Bíblia de lado, por que você não fala do maior turista que já existiu, Jesus? E eu, é isso, e eu preguei, muita gente foi salva ali. Então, o que teria acontecido se eu não tivesse essa habilidade de tirar o conselho do coração de Deus, certo? Então eu quero simplesmente te encorajar. É nesse descanso que Deus fala, e esse descanso real vem quando oramos em línguas, quando oramos no Espírito, na linguagem celestial que fala intimidades entre nós e Deus.
Então vamos fazer assim. Você está aí sentado agora e talvez esteja até com um grupo e você aí com seu grupo pensa: mas eu não falo em línguas, ou talvez esteja assistindo em casa só. Eu não falo em línguas. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus disse que se você pedir a Deus o Espírito Santo, Ele não vai te dar uma cobra. Ele não vai te dar um escorpião. Ele te dará um bom presente, sabe? Muita gente tem medo, e se eu receber um espírito estranho? Não tem essa de espírito estranho. Se você pede ao seu Pai Celestial, Ele não vai te dar um espírito estranho. Ele dá o Espírito Santo àqueles que pedem, então a primeira coisa que você tem que fazer é pedir, e a segunda é pedir com fé. Você não senta e espera receber o Espírito Santo, ok? Essa habilidade de orar numa linguagem celestial, você tem que pedir em fé. E a terceira coisa, você não fala em português e em línguas ao mesmo tempo. Ninguém fala 2 idiomas ao mesmo tempo com a mesma boca, é impossível. Então não fale em português. Fale e vai ser quase como o início de um rio. Talvez 1, 2 sílabas e de repente você dá um passo de fé. Você começa a falar e mais vai vir, mas antes de terminarmos eu quero falar só de uma coisa que eu sei que pode bloquear tudo. Pessoas que se recusam a perdoar. Se há alguém que você tem se recusado a perdoar, seu pai, sua mãe, seu tio, um ex, sabe, alguém que foi seu amigo, alguém que foi seu pastor, você precisa perdoar como Jesus te perdoou. Jesus te perdoou antes de você pedir desculpa. Você precisa perdoar essa pessoa antes de ela vir dizer que sente muito. E depois de fazer isso, eu quero te guiar numa oração. Vou te guiar numa oração para você ser cheio com o Espírito Santo. E depois disso, eu quero que você fale em voz alta qualquer sílaba que vier. E veja o que acontece, rios de água viva vão começar a fluir do seu ser. Então ore comigo. Pai Celestial, eu sinto muito por esta falta de perdão contra esta pessoa. Diga o nome dela, ou os nomes se for mais de uma. Pai, eu os perdoo da mesma forma que Jesus me perdoou. E agora, Pai, eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu me arrependo de servir a mim mesmo e decido segui-lo. Eu agora te peço que me encha com o seu Espírito. Agora deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, onde quer que esta pessoa esteja, encha-a com a tua presença. Encha-a com o Espírito de Jesus Cristo. E eu ordeno que seus poços sejam abertos e que essa linguagem de oração venha para você. No poderoso nome de Jesus. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.